Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês novamente irão ver um analogiorro ou um AU de Miraculous Ladybug, chamada de O Acidente em Paris. O vídeo se inicia e na tela está escrito O Diário de Bordo, volume 1. O vilão de Paris, conhecido como Rockmoff, finalmente conseguiu criar o verdadeiro inferno em Paris. Ele conseguiu criar algo pior que um super vilão. Ele criou alguma coisa, algum tipo de monstro. Da noite para o dia, todos de Paris estavam infectados por uma espécie de vírus zumbi. Sabemos que o infectado número 1 foi Adrien Agreste, o modelo juvenil, filho de Gabriel Agreste, que provavelmente se tornou infectado também, mas ninguém sabe o seu paradeiro. Logo então, a pessoa que está narrando toda essa situação acaba dando a entender que também é um civil e que está com a Ladybug. A pessoa fala o seguinte: Ladybug e eu fomos um dos poucos que escaparam das criaturas. Ladybug, que agora eu sei seu verdadeiro nome, Marinette Dupencheng, cujos pais são os maiores padeiros de Paris. Infelizmente, o paradeiro dos dois também continua um mistério. A Ladybug está com uma aparência cansada e esgotada. Ela tem passado dias explorando a cidade, à procura de suprimentos ou sobreviventes perdidos. Com isso, a pessoa que está narrando acaba falando que por muitos dias eles vivem sendo atormentados pelos sons daquelas criaturas, procurando carne humana. E que até um dia, quando uma criatura invadiu o local que eles estavam, ele conseguiu tirar uma foto e gravar o som do que aconteceu. Ok, antes de continuar, temos muitas coisas a discutir. Primeiramente, simplesmente no universo de Ladybug está acontecendo uma infecção zumbi. Eu nunca teria imaginado tal situação. Tenho que admitir que na minha percepção eu achei bem original e também legal. Agora a pergunta principal é como essa situação chegou a esse ponto? Simplesmente talvez o Rockmoff tenha acomatizado alguém que tem esses poderes de conseguir fazer pessoas se tornarem zumbis? Ou realmente foi um tipo de vírus, talvez fabricado? Mas a principal questão é, o que aconteceu com o Adrien? Agora iremos iniciar a parte 2 do diário. Temos o Rockmoff e ele diz: O plano funcionou. Destruirei tudo e todos, a menos que me tragam os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. Estou atrás de vocês. Ok, isso respondeu a nossa pergunta anterior. O Rockmoff realmente é o responsável de tudo isso. Mas será que realmente ele fez o que fez com o filho dele? O Adrien realmente virou infectado? Voltando para o vídeo, nos é contado que aquela mensagem do Rockmoff foi transmitida no dia anterior. E também nos é dada a informação da pessoa que está narrando tudo para nós, sendo ela a própria Ayla. Além da informação da mensagem, ela também fala que eles estão tentando sobreviver há muito tempo, ao ponto que ela nem sabe mais quanto tempo já se passou, desde que iniciou a pandemia. Ayla também diz que toda Paris está em ruínas, as águas invadiu as ruas, a vegetação engoliu as casas e até mesmo a própria Torre Eiffel. Elas estão procurando Cat Noir já faz um bom tempo, mas elas não têm nenhuma notícia dele desde que tudo começou. Como tanto a Ayla como a Marinette não sabem da verdadeira identidade do Cat Noir, só dificulta toda a situação. A única pessoa que poderia saber disso é a Tiki. Mas então, a Marinette acabou explicando para a Ayla que infelizmente os Kuamis eles não podem dizer quem são os portadores dos outros Miraculous. Com isso, também nos é dito que a Marinette até tentou usar seu talismã para ter uma pequena pista, mas o talismã apenas deu uma espécie de caixão em miniatura. Após isso, nos é mostrado que seria áudios de pesquisa da Marinette sobre o vírus zumbi. Na minha pesquisa noturna, consegui montar um pequeno quebra-cabeça sobre esse vírus que mudou todo mundo em Paris. Observando, percebi que esse vírus evolui a cada semana. Pena que descobri tão pouco. Com isso, podemos ver a evolução do vírus em apenas uma semana. Após isso, a Ayla novamente aparece, e ela acaba falando que nem sabe por que está gravando aquilo, mas só espera que ela e a Marinette encontrem o responsável por tudo isso, uma pessoa akumatizada, para que assim a Ladybug capture o Akuma. Com isso, a Ayla compartilha conosco que tem uma pergunta que a assombra.
Os poderes da Marinette podem trazer de volta pessoas mortas? Eu não sei. E assim iniciamos a parte 3 do diário, chamado dessa vez de Mistério. A Ayla inicia a gravação dizendo seu nome e argumentando que só está gravando tudo para conseguir se manter sã, e que ultimamente vem acontecido coisas estranhamente anormais. Então ela nos explica o porquê. Hoje pela manhã, todos os zumbis que normalmente passam o dia inteiro vagando por toda parte, misteriosamente estão simplesmente parados. Parecem estar em algum tipo de transe. Então, a Ayla acaba dizendo que ela e a Marinette não são muito de sair do seu esconderijo, mas agora que elas estão andando por Paris, ela percebe que tudo está realmente destruído e se pergunta como as coisas ainda estão de pé. Mas então a sua atenção foi mudada, pois Marinette usou seu talismã, que acabou entregando um tipo de radioreceptor totalmente modificado, que rapidamente começou a detectar uma onda de rádio não identificada. E de repente começou a sair um tipo de som esquisito, vindo do rádio. A Ayla conseguiu registrar esse momento. Bem, podemos facilmente perceber que esse áudio está invertido. Invertendo ele, nós temos a seguinte tradução. Everyone! Hear my call, the secondary target has been exterminated. But his jewel is lost. He wants both. Find the jewel and the main target. Destroy everything, Dot. Bem, com esse áudio podemos sentar dois pontos de vista. Talvez esteja falando sobre o próprio Akumatizado, onde ele conseguiu pegar o primeiro alvo, sendo a dupla da Ladybug, o Cat Noir, e agora está à procura dela. Por isso é mencionado que o alvo secundário foi encontrado. E a segunda versão de ideia que eu tive seria que isso na verdade seria uma mensagem para a Ladybug do que ela precisa fazer. Então, de alguma forma, para ela encontrar o Akumatizado, ela teria que primeiro encontrar a sua dupla, ou seja, o Cat Noir. Voltando para a Ayla, ela se pergunta se isso foi algum tipo de pedido de ajuda vindo do rádio. Mas a atenção é rapidamente mudada, já que de repente aparece uma horda de zumbis. E devido à situação, ela e a Marinette decidiram que iriam voltar ao seu esconderijo. Com isso, a Ayla também fala sobre algo que ela percebeu dos zumbis. Ultimamente, eles estão andando até de noite, sendo que algum tempo atrás isso não era normal. Quando anoitecia, todos os zumbis simplesmente desapareciam. E com isso, durante a noite, quando a Ayla e a Marinette estavam prestes a dormir, a Ayla começa a puxar um papo com a Marinette, onde basicamente ela fala que acha muito estranho o fato que Rockmoth não fez nada até agora, já que já seria o momento perfeito para ele tentar roubar os Miraculous. Ela não entendia principalmente porque ele se mantinha sem aparecer para ninguém, mesmo tendo um exército de zumbi ao seu favor. E com isso, ela também fala da situação do Cat Noir, que acaba só piorando tudo, e ela apenas agradece a Marinette por estar ali com ela. E diz que a Marinette sempre será a sua pessoa favorita. E com essa situação que irá acabar o episódio, mas rapidamente nós vemos o que parece ser um tipo de frase totalmente bugada. E nela está escrito: tudo está prestes a acabar. E nos últimos segundos do vídeo também aparece escrito: temos uma última esperança. E assim podemos iniciar a parte 4 do diário, a parte mais recente até este momento. O episódio já se inicia com o que seria o Rockmoth, onde basicamente ele ameaça Ladybug, dizendo que agora com milhares de zumbis ele irá a encontrá-la a todo custo, já que agora de alguma forma os zumbis conseguem seguir ela através da áurea que ela emana. Com isso, a Ayla aparece e ela acaba explicando pra gente que isso foi transmitido de manhã e que se tornou realmente verdade, já que a Marinette foi cercada por vários zumbis. Ela conseguiu fugir e agora está tentando descansar. Com isso, ela também fala de toda a situação do país, já que aparentemente os zumbis estão finalmente conseguindo sair de Paris e indo para outros países, o que está começando um tipo de guerra. Só que armas normais não funcionam contra esses monstros. Ela também diz que algo inesperado aconteceu novamente. Enquanto ela e a Marinette estavam descansando, elas simplesmente encontraram o Plague. Ela diz que ele estava totalmente atordoado,
mas nas suas mãos estava segurando o Miraculous do Cat Noir. Plague rapidamente explica para elas o que aconteceu com o Cat Noir, aonde o Cat Noir acabou lutando contra milhares de zumbis, a um ponto que ele estava tão cansado que o seu Miraculous acabou desativando, e com isso, o Cat Noir acabou entregando o seu Miraculous para o Plague e pediu para que ele encontrasse a Ladybug. Ou seja, fugisse daquele local. E assim elas conseguiram entender que provavelmente o Cat Noir não estava mais entre nós. E é nesse momento que nós ouvimos a voz de alguém, a própria Bunnix, que fala: "Eu posso ajudar vocês." Rapidamente a Marinette pergunta quem é ela e decide que vai se transformar. Mas a Bunnix a impede, dizendo que assim ela irá trazer mais zumbis para ela. A Ayla, após observar um pouco, acaba reconhecendo ela. Com isso, a Alex se apresenta, dizendo ser a portadora do Miraculous do Coelho. Ela diz que veio do futuro e é uma guardiã do tempo agora, e que ela é a última opção em situações realmente críticas, e que ela tem um plano. E é assim que acaba esse episódio. Infelizmente, ainda não há nenhuma continuação, mas com poucas informações que já temos, eu posso criar pelo menos uma teoria sobre o que está acontecendo nesse universo de Ladybug. Primeiramente, eu darei um pequeno resumo do que eu entendi da história. Em algum momento em um dia normal, em Paris, alguém foi akumatizado. Algum akumatizado que conseguia ter o poder de transformar as pessoas em zumbis. Dessa forma, começando um vírus em toda Paris, com muitas pessoas chegando ao ponto de morrer. Passam-se semanas, a Ladybug não encontra o Cat Noir. Ela acaba encontrando a sua amiga Ayla e elas começam a conviver juntas, ao ponto que a Ayla acaba descobrindo que na verdade a Ladybug é a Marinette, a sua grande amiga. Mas devido à situação de Paris atual, não é tão importante assim a identidade secreta dos heróis. Com isso, a Ladybug juntamente com a Ayla começam a andar por toda Paris questões de semanas ou até mesmo questões de meses, já que vimos que Paris está numa situação totalmente debilitada, estando toda destruída e até mesmo tomada pela mata. Então, devido à situação, é bem provável que já passou pelo menos uma boa quantidade de meses. A Ladybug, desde que iniciou o ataque zumbi, está procurando pelo seu parceiro, o Cat Noir, e também o akumatizado, já que até o momento ela nem viu o akumatizado. É o que dá-se a entender. Outra coisa é também que ela não viu Rockmoth em nenhum momento, mesmo ela estando em uma situação totalmente fragilizada, ao ponto de nem estar com seu parceiro. Após toda a situação, a Ladybug, juntamente com a Ayla, acabou encontrando o Plague, onde ele disse toda a situação do Cat Noir, dando a entender que o Cat Noir tinha morrido. E aí podemos voltar para aquele áudio do rádio, onde temos duas opções que eu já falei para vocês do que dá-se a entender. Eu ainda prefiro acreditar que aquilo é um tipo de dica para a Ladybug, avisando que ela precisa encontrar o Cat Noir para conseguir terminar com toda essa infecção. Isso também poderia tirar do fato de que é dito no início que o primeiro a se tornar um zumbi aparentemente foi o Adrien Agreste, onde a gente sabe que é o Cat Noir, mas toda a questão não faz totalmente sentido, já que o Plague diz que o Adrien acabou cercado por vários zumbis e aparentemente morrendo por causa disso. Mas no início, como eu falei, foi dito que o Adrien foi o primeiro. Temos muitas nuances do que pode ter realmente acontecido. Agora, continuando na linha cronológica da história, após toda a situação, simplesmente a Bunnix apareceu para resolver a situação, já que está numa situação totalmente crítica a todo mundo, já que é dito que os zumbis estão se espalhando para outros países. Agora, o que eu acho que irá acontecer no próximo episódio, obviamente, esse plano da Bunnix, que eu ainda não tenho ideia do que poderia ser, irá ocorrer, onde, quem sabe, talvez esse plano seja basicamente uma tentativa de mudar um pouco o passado, onde a pessoa que acabou se tornando um zumbi não se torne realmente. Eu realmente não consigo ainda ter uma ideia concreta do que pode ocorrer no próximo episódio. Se vocês tiverem uma ideia melhor, pode dizer aqui nos comentários. Agora a questão principal, se esse plano da Bunnix vai funcionar ou não, é uma questão que não sabemos até o momento, mas quem sabe nos próximos episódios. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, ative a notificação para mais vídeos como esse, e também vão no canal do criador, gente. Essa AU merece muito reconhecimento. Eu achei ela realmente muito diferente de tudo que eu já vi na questão de pelo menos de Miraculous, já que eu já trouxe aqui algumas coisas pra vocês. Eu realmente achei interessante. Claro que infecção, todo mundo já fez, mas eu gostei da ideia. Eu achei ainda um pouco original. Mesmo que de certa forma zumbis e também infecção já é um pouco abatido, mas eu gostei da forma que o criador trouxe. Antes do vídeo realmente terminar, eu gostaria de pedir pra vocês irem no meu Instagram, chamado de Kizona. Lá eu posto sempre avisando quando vai ter e quando não vai ter vídeo. Mas bem, obrigada por tudo e tchau!